Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Marita e hoje eu estou aqui com o 6º ano para a gente poder conversar um pouquinho sobre equivalência, essa palavrinha, tá? Gente, vou dar uma dica para vocês. O meu nome é Marita, mas eu tenho o meu sinal, que é assim, ó. Muito bem. Então vocês podem agora aí, a comunidade surda, começar a me chamar assim, tá bom? Que eu vou atender. Muito bem. Ah, eu esqueci de um recadinho. Essas aulas estão sendo passadas em 3 canais. Tá no YouTube, tá lá no aplicativo e tá na TV aberta. E também, se vocês perderem alguma coisa aqui dos slides, vocês podem pegar e pesquisar lá no Classroom. E lá no Classroom, porque vão estar disponíveis esses materiais, tá bom? Então, como a professora falou, na aula de hoje a gente vai tratar sobre equivalência. A gente está no mundo dos números naturais, no conjunto dos números naturais. Então, a gente vai falar de equivalências na forma fracionária e na forma decimal. Vamos lá? Muito bem. Antes da gente falar sobre equivalência, a gente precisa lembrar algumas coisas. Quais são essas coisas? Preciso lembrar o que são números racionais. Bom, números racionais são todos aqueles números que a gente consegue escrever na forma de fração. Ah, então 0,5 pertence ao conjunto dos números racionais? Sim. Por quê? O 0,5, na verdade, a gente lê como 5 décimos, que em fração fica 5 décimos, que numa fração escrita mais simples, o 5 não é a metade de 10, então 1/2 que representa metade. Lembraram? O professor Anderson já fez essa introdução com vocês de números racionais. Muito bem. Também a gente precisa lembrar de mínimo múltiplo comum. Para a gente falar de equivalência, a gente precisa ter esse conceito. O que é mínimo múltiplo comum? Menor, múltiplo, comum. Mas múltiplo vem de quem? Tabuada. Ah, então se eu pensar, o mínimo múltiplo comum entre 8 e 18 é o 72, vamos pensar. Múltiplo de 8, 0, 8, 16, 24, ou seja, é a tabuada do 8, certo? Múltiplo de 18, 0, 18, 36, 54, ou seja, tabuada do 18. Se eu olhar nos dois conjuntos, eu tenho o 0 como múltiplo comum, tenho 72 e tem outros lá na frente, né? Como eu quero o menor deles, ai, professora, mas por que você anotou o 72 e não o 0? Bom, porque o 0, quando a gente vai para a tabuada ou a gente vai para a operação de multiplicação, o 0 ele altera o resultado. Então, a gente não quer alterar, porque quando eu falo em mínimo múltiplo comum, eu tenho que pensar no menor múltiplo comum diferente de 0, ok? Muito bem. Ah, mas professora, eu vou ter que ir sempre por tentativa? Não, lembra também da aula de múltiplos e divisores? Na aula de múltiplos e divisores, a gente falou de decomposição. E quando a gente fala em decomposição de fatores primos, eu posso usar essa ferramenta para encontrar o múltiplo comum. Então, vamos lá. 18 e 8 dividido por 2. A gente vai fazer uma decomposição simultânea. Lembra? A prof já conversou com vocês sobre isso. Dividido por 2 vai dar 9, 4. Se eu dividir por 2, o 9 no conjunto dos números naturais não tem como fazer a divisão. Então, eu repito 9. 4 dividido por 2, 2 e assim por diante. Quando eu olho os fatores aqui, eu tenho o quê? 2 ao cubo, 3 ao quadrado, certo? Que se eu resolver, vai dar quanto? 72. Lembraram disso? É uma aula que a gente já teve, que a gente já conversou sobre isso. Tudo bem? Muito bem. Lembrando de tudo isso, a gente vai falar sobre equivalência entre frações. Mas, poxa, 15/30 equivale a 5 décimos? Equivale a 1/2? O que é isso, equivaler? Vamos fazer o seguinte? Vamos olhar nos desenhos? Então, eu vou pedir para que vocês desenhem no seu caderno as seguintes frações. 15/30, 5 décimos e 1/2. Tempo para vocês.
E aí, pessoal, fizeram o desenho? A prof voltou aqui para poder falar para vocês e mostrar como é que ela tinha a expectativa do desenho que vocês tinham feito no caderno, tá? Então, a prof vai mostrar primeiro aqui o 15/30. O que é o 15/30? Vamos lembrar da aula do professor Anderson. 30 é a quantidade de vezes que eu vou dividir um inteiro. 15 é a parte que vai ser considerada desse inteiro, ou seja, a parte que vai ser pintada desse desenho, ok? O que eu tinha de expectativa? Um desenho assim, pegasse a sua régua, fizesse um retângulo, dividisse esse retângulo em 30 quadradinhos iguais, porque a gente está trabalhando com fração. Então, se a gente está trabalhando com fração, a gente está trabalhando com divisões em partes iguais. 30, né? Olha lá, 3 vezes 10, 30 quadradinhos. E que fosse considerado 15. Então, se vocês não fizeram desse jeito aí, a prof vai dar um tempinho aí para vocês terminarem os desenhos e terminar aqui, ó, os 5 décimos e 1/2. Vamos lá.
E aí? Vamos lá? Vamos ver se vocês desenharam igual a prof estava com expectativa? Então tá, o 15/30 a prof já mostrou. E a outra, os 5/10? Olha lá, eu dividi em 10, certo? E considerei 5, beleza? Muito bem. E o 1/2? Dividi em 2 partes e considerei uma. Mas o exercício perguntava o quê? São equivalentes? Então, prof, eu desenhei tudo errado, professora, porque eu desenhei um retângulo de um tamanho, um retângulo do outro tamanho, e agora eu não sei o que eu vou comparar. Então quando a gente fala em desenho de frações equivalentes, a gente precisa fazer o quê? Desenhar todos do mesmo tamanhinho e fazer as divisões que estão sendo pedidas. Então, olha lá, 15/30. Dividi aqui em 30, considerei 15. Peguei o mesmo inteiro, ou seja, o mesmo tamanho de inteiro e fiz o quê? Dividi em 10 e considerei 5. Peguei um terceiro retângulo do mesmo tamanho, dividi em 2 e considerei uma. O que aconteceu? Olha lá, 15/30, 5/10 e 1/2 é a mesma quantidade, certo? É a mesma. Realmente, olha lá, 15/30. 15 não é metade de 30? Então quer dizer que eu estou considerando metade do inteiro. 5/10. 5 não é metade de 10? Então eu estou considerando metade do inteiro. 1/2. 1 não é metade de 2? Então eu estou considerando a metade do inteiro. Então quer dizer que elas são equivalentes. Tudo bem? Vamos lá. E essa equivalência? Essa palavrinha, equivalência, ela vale para os decimais? Ou ela vale só para as frações? Vamos verificar? Tempo para vocês.
E aí, que conclusão vocês chegaram? 5 décimos é o mesmo que 50 centésimos? Lembra das casinhas? A primeira ordem depois da vírgula, décimos, centésimos, milésimos. E aí, são equivalentes? Lembra? Equivalente é aqueles que representam a mesma quantidade. Se eu falar em dinheiro, por exemplo, 0,5 é como se fosse... O que a gente conhece do dinheiro? 50 centavos. Opa, então eu já sei que esse aqui é a mesma coisa. E aqui, 500 milésimos? Professora, eu estou achando que eles são equivalentes. Ser equivalente representa a mesma quantidade. Vamos verificar? Vamos lá. A professora pôs lá no quadro das ordens e classes. Lembrando que a gente tem a parte inteira do número, que é a unidade, dezena, centena, unidade milhar, que representam quantidades inteiras. E a gente tem as partes, a parte decimal, que representa partes menores do que o inteiro, né? É como se eu pegasse o 1 e dividisse em 10 partes. O 1 dividisse em 100 partes. O 1 dividisse em 1000 partes. Tudo bem? Muito bem. Quando eu falo em 0,5, o 5 não para no décimo? Para no décimo, não para? Bom, então como é que eu leio esse número aqui? 5 décimos. Beleza? Mas, professora, lembrei da fração. 5 décimos é a mesma coisa que o 5 no numerador e o 10 no denominador. Olha lá, 5 décimos. Ah, então número decimal... eu posso escrever um número na forma decimal, 5 décimos, e posso escrever esse mesmo número na forma fracionária, 5 décimos. Belezinha? E os 50 centésimos? O que vocês acham que vai acontecer nos 50 centésimos? Olha lá, parou no centésimo. Então, como é que eu leio isso aqui, ó? 50 centésimos. Tudo bem? Professora, também lembrei da fração. Então, 50 centésimos é o 50 no numerador e o 100 no denominador. Muito bem. Bom, seguindo essa linha de pensamento, ficou bem fácil, né? Para o 500 milésimos. 500 milésimos. Não terminou no milésimo aqui, ó? 500 milésimos, olha lá. Décimo, centésimo, milésimo. Em fração, 500 sobre 1000. Mas e aí? Ainda não respondemos se são equivalentes. A gente viu cada um separado. Vamos ver se a gente juntar todo mundo vira a mesma coisa? Vamos lá. 5 décimos, beleza? A gente já anotou isso. 50 centésimos. Opa, agora eu estou pondo as frações aqui, ó. Porque eu já sei que fração equivalente é a fração que representa a mesma quantidade. Então, eu vou para a escrita fracionária para eu ver se a minha escrita decimal é equivalente ou não, ok? Bom, já tem uma dica. 5 é metade de 10. Então, eu já sei que representa metade do inteiro, não é? E 50 centésimos? 50 é a metade do 100. Então, eu sei que também representa metade do inteiro. E 500 milésimos? O que vocês acham? Ai, professora, 500 é metade de 1000. Ah, então quer dizer que 500 milésimos também representa metade. Então, eles são equivalentes? Sim, verdadeiro. 5 décimos equivale a 50 centésimos, que equivale a 500 milésimos. Beleza? Conseguiram entender? Conseguiram guardar isso daí? Vamos para um próximo. Ai, professora, que desenho complicado esse. É nada. Quer ver como é que é facinho? O que esse desenho está dizendo para mim? Esse desenho pegou um inteiro e fez várias divisões nesse inteiro, mostrando que está dentro de do mesmo tamanho. Só que ele pegou o inteiro e fez o que aqui, ó? Primeiro dividiu em duas partes. Então, fez um meio e um meio. Depois dividiu em 3 partes.
Um terço, um terço e um terço. Ah, então quer dizer que se eu juntar um terço, mais um terço, mais um terço, estou fazendo o meu inteiro. Beleza? Tudo bem? Muito bem. Mesma coisa para o 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 e assim por diante. Tudo bem? A prof vai deixar esse exercício aí um tempinho para vocês observarem isso aqui para poder me responder. Responder o quê? Observando a figura, né? Observe a figura e responda. 1/3 é a mesma quantidade do que 2/6? Olhem lá, 1/3, aí vocês vão procurar aqui quem é o 2/6. E é a mesma quantidade que 3/9? Será? Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos pensar? Um tempo aí para vocês. Façam primeiro a letra A, tá bom?
Conseguiram responder a letra A? Observaram no desenho? Olha lá, a linha do 1/3 está aqui, ó. Então, quer dizer que todas as frações que são equivalentes a 1/3 vai seguir o quê? Esta linha aqui, ó. Ah, então vamos ver? Olha lá, a prof destacou aqui para vocês, ó. Então, a linha do 1/3, ó. Chegou no 2/6? Sim, porque se eu pegar um pedaço de 6 mais um pedaço de 6, eu tô pegando 2 pedaços de 6, não é isso? Então, eu tô pegando 2/6 do meu inteiro, eu tô considerando 2/6 do meu inteiro, ok? E se eu seguir, porque eu tenho que ir lá no 3/9, se eu seguir essa linha, pegou aqui os 3/9? Pegou. Então, quer dizer que representam a mesma quantidade de tamanho, a mesma fração, a mesma ideia do inteiro considerada? Sim. Então, eu tenho que 1/3, 2/6 e 3/9 é verdadeiro, eles são. Mas, professora, como é que eu posso calcular sem fazer uso dos desenhos? Vamos lá? Presta atenção aqui comigo. Vou usar a simplificação. Isso é uma das ferramentas que eu tenho para eu poder ter a ideia se as frações são ou não equivalentes. Quando eu falo em simplificação, eu estou falando em uma proporção, certo? Se eu estou aumentando proporcionalmente, se eu estou diminuindo proporcionalmente, isso é o quê? Vou usar divisão e multiplicação. Neste caso da simplificação especificamente, a gente vai pensar na divisão, porque simplificar é eu escrever a mesma coisa com números que representam, com números menores. Então, por exemplo, se eu comecei a escrever com 3/9, como é que eu posso escrever essa mesma fração com número menor? Bom, eu sei que o 9 para virar 3 é só eu dividir por 3, beleza? Mas o que eu fizer para o denominador tem que valer para o numerador. Vamos ver? Presta atenção aqui, ó. 3 dividido por 3, chegou no 1/3? Chegou. Então, quer dizer que esta fração aqui, simplificada, é a mesma coisa que 1/3, beleza? E o 2/6? Se eu pegar o 2 e o 6, ai, professora, se eu dividir o 2 por 2 e o 6 também por 2, também vou chegar no 1/3. Então, quer dizer que usando a simplificação, eu consigo ver que 2/6 é equivalente a 1/3 e que 3/9 também é equivalente a 1/3. Então, a letra A é verdadeiro. Perceberam? A gente pode fazer usando os desenhos ou usando simplificação. E a letra B? Como é que será que vocês vão pensar a letra B? Tempo aí para vocês.
como é que vocês pensaram a letra B? Vocês pensaram com desenho, pensaram simplificando ou pensaram de um outro jeito? Vamos ver? A letra B, já sei que é falsa. Por que que eu já sei que é falsa? Porque se eu olhar no desenho, o que que aconteceu? Ó, 1/5. Vamos olhar aqui no 1/5. Olha a linha do 1/5. Chegou nos 2/10? Beleza? Ah, então quer dizer que 1/5 é equivalente a 2/10. Isso ok. Mas e o 3/16? Estão vendo aqui, ó? Tem um pedacinho aqui que ficou o quê? A mais. Então, 3/16 não é equivalente a 1/5. Então, por isso, essa alternativa é falsa. Mas, professora, ficou tão pequenininho esse pedaço aqui, eu poderia ter me confundido. É verdade. Ah, então a estratégia do desenho não é a melhor que tem. Além de dar muito trabalho de eu fazer, não é a melhor. Então, o que que a gente pode pensar? Pode pensar em divisão. Ai, professora, mas divisão vai ficar complicado. Então, a professora trouxe uma ideia de divisão. A gente vai fazer uma divisão intuitiva. O que que é uma divisão intuitiva? O que que a gente tem no nosso dia a dia? Ó, dinheiro, não é verdade? Então, se eu falo para vocês aqui, ó, 1/5, a gente vai pensar em dinheiro. Se eu tiver R$1 para dividir para 5 pessoas, como é que eu posso fazer essa divisão? Bom, se eu pegar R$1 e dividir para 5 pessoas, vai ficar 20 centavos para cada um. Muito bem. Então, quer dizer que R$1 dividido para 5 pessoas, 20 centavos. Quer dizer que as outras frações, para serem equivalentes, a divisão também tem que dar 20 centavos, não é? Porque tem que representar a mesma quantidade, tudo bem? Então, eu vou pensar, 2/10, lembra que a outra fração era 2/10? R$2, se eu dividir para 10 pessoas. Aqui eu tenho R$2. Se eu dividir para 10 pessoas, o que que aconteceu? Ó, uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou quanto? 20 centavos. Lembra do desenho? 1/5 e 2/10, lá na minha linha do desenho, representava a mesma quantidade. 20 centavos, né? 20 centésimos, ou 2/10, ou 1/5, certo? São todos equivalentes. Mas e agora? 3/16. Será que eu consigo dividir R$3 para 16 pessoas? Bom, se eu seguir a linha dos 20 centavos, então eu teria que ter 20 grupinhos de moedas, né? 16 grupinhos de moedas fazendo 20 centavos. 2 moedinhas de 10 centavos. Vamos lá? Um grupinho eu consigo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 3/16 não é equivalente, porque eu já sei que eu não consigo fazer 20 centavos para 16 pessoas. Não é verdade? Eu não consigo pegar 20 centavos, 20 centavos, 20 centavos, 20 centavos e juntar para 16 pessoas. Então, já sei que não é equivalente. Pelo desenho, faltava o quê? Um pedacinho ali, sobrava um pedacinho, né? Ah, professora, mas eu posso dividir em moedas menores? Posso. Qual moeda menor do que 10 centavos que a gente conhece? 5 centavos. Então, vamos dividir R$3 em 5 centavos? Meu Deus, quanta moeda que deu aqui, né? Mesmo assim, ó, se eu dividir em partes menores, eu ainda vou ter moeda sobrando que eu não consigo dividir para 16 pessoas. Meu Deus, que complicado. Professora, dá muito trabalho dividir assim, eu pensar intuitivamente, certo? Muito bem, o 3/16. Então, a gente pode fazer o nosso algoritmo da divisão. Vamos ver como é que fica. Olha lá o nosso algoritmo. 3 vou dividir por 16. Mas 16,
cabe quantas vezes no 3? Nenhuma, professora. Muito bem. Então, vai ser 0 unidades, ou seja, não cabe nenhuma vez inteira. Mas cabe pedacinhos? Cabe pedacinhos. Quais pedacinhos? Décimo. Então, vai virar 30. Mas, professora, R$3 a gente representa como 3,00. Realmente, porque são R$3,00. Ah, então eu já vou pôr aqui os meus R$3. R$3 dividido por 16. Já sei que não vai dar nenhum real para cada um, né? Então, não deu nenhum real. Ah, mas dá 10 centavos? Vamos ver. Dá 1/10, né, do centavo ali, do real? Dá, vamos ver. 1 vezes 16. Tirou, sobrou 14. Se eu baixar o zero aqui no centavo, dos centésimos, né, que é o nosso equivalente aos centavos, vai dar 8. 8 vezes 16, 128. Mas ainda sobrou um pedacinho. Então, vamos para a próxima casa, que é quem? Milésimo. Ah, 7 vezes 16, 112. Mas ainda sobrou mais um pedacinho que eu consigo dividir. Então, quer dizer que 3/16 equivale a 0,1875 décimos de milésimo. Muito bem. Lembra que o pedacinho do desenho ficou muito pequenininho? Então, ficou quase os 20 centavos? É quase os 20 centavos, mas não é os 20 centavos. Então, por isso que não é equivalente a quem? 1/5. Lembra? Olha lá, 1/5 ficou equivalente a 20 centavos. Não ficou equivalente a 20 centavos? 2 décimos, 20 centavos, certo? E o 3/16? 0, vamos ler o número direito? Vamos. Ficou equivalente a 1.875 milésimos. Opa, décimo de milésimo, né? Olha lá, décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, ok? Então, não ficou equivalente, ficou quase equivalente, mas não é. O quase pra gente não funciona, certo? Muito bem. E aí? Então, a letra A, verdadeiro, e a letra B, falso. Conseguiram entender? Sim? Então, vamos lá. Vou deixar esse exercício um tempinho aí para vocês copiarem, porque na próxima aula a gente vai retomar a partir daqui, tá bom?
E aí, deu tempo de copiar? Lembram? Ele é bem parecido com o exercício que a gente acabou de fazer, só que o que a prof está querendo? Que você verifique para mim se 3/4 é equivalente a 6/8, e é equivalente a 12/16. Quais as estratégias que eu posso usar? Posso usar a estratégia de simplificação, que é o que está sendo pedido aqui, e também vou usar a estratégia da divisão. Ah, o desenho está aí para vocês terem um norte. Só que a partir de agora, no 6º ano, a gente não vai mais fazer só em cima de desenho. A gente vai usar estratégias matemáticas para a gente poder saber se são equivalentes ou não, ok? Muito bem. Um beijo bem grande da prof. Fiquem bem, se cuidem, fiquem em casa, que eu tenho certeza que logo, logo a gente vai estar junto de novo.